Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje aqui em Andradina, estado de São Paulo, está um pouco frio, né? O tempo hoje foi chuvoso, frio. Eu espero que vocês, mesmo com frio ou com calor, estejam bem, porque hoje vamos tentar tratar um assunto que causa muita preocupação, não só a mim, mas como a todos os seres humanos. Hoje queremos falar um pouco sobre morte. Infelizmente, ela é inevitável, exceto se Jesus voltar. Aí os que estão vivos serão transformados, é claro. Mas é interessante que em 1 Coríntios 15, 21, olha como é que diz a Bíblia, eu vou ler para vocês. Diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Incrível, né? Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Quem crê na palavra de Deus sabe que ele ressuscitou. Quem crê em Deus sabe que Jesus Cristo veio, morreu por nós e ressuscitou. E ele quer nos salvar. A morte de Cristo foi justamente para resgatar a morte do homem. Porque a Bíblia diz que por um homem veio a morte, mas por outro homem veio a vida. Então existe aí, né, um levando para um lado e o outro levando. A morte, ela é destrutiva, ela só vem para destruir. Eu não conheço história de morte. Eu não conheço ninguém neste mundo que acompanhou a morte de alguém que ficasse alegre. Porque a morte, realmente, ela é destrutiva, ela vem destruindo mesmo. Famílias, né? Quantos e quantos já não perdeu familiares? Quantos? Eu fico sentido, mas é uma coisa que nós não conseguimos resolver. Porque quem deu a vida foi Deus. Quem tira é a morte. Mas quem ressuscita ou dá a vida de volta é Cristo. Então nós ficamos aí nesse meio. É interessante que hoje, meus amigos, de tanto ficar preocupado com isso, eu estudei a Bíblia e quero fazer um comentário com vocês, justamente acerca da morte. A Bíblia, ela classifica a morte em 3 tipos. Biblicamente, nós vemos que existe 3 tipos de morte. A primeira delas, meus queridos, nós todos sabemos, é a morte física. É claro, um homem nasce, ele vive, envelhece e simplesmente vai morrer. Isso acontece com todos. A morte física se adoece ou está velhinho. De certa forma, todos até hoje, os antigos, morreram fisicamente. Não existe bom e nem melhor. Existem históricos bíblicos de homens que a Bíblia diz que não morreram, como Elias, Enoque. Mas isso aí, meus queridos, são partes da Bíblia que são poucas as pessoas que aconteceram isso. Mas, no geral, todos nascem e envelhecem e morrem. A segunda morte que a Bíblia fala para nós, e essa já começa a ficar um pouco preocupante. Trata-se da morte espiritual. Aí você pode me perguntar, morte espiritual, existe esse tipo de morte? Existe.
E ela é diferente da morte física. Mas por que ela é diferente da morte física? Porque quando você morre fisicamente, simplesmente você deixa de existir aqui. Você é levado. E em outro vídeo já falei sobre isso um pouco. Posso falar em outros se vocês surgirem curiosidade, quer saber o que acontece com as pessoas depois que morrem. Eu teria um imenso prazer em falar sobre isso, porque a Bíblia nos fala. Eu posso trazer a passagem bíblica, comentar um pouco sobre isso, para que a gente possa se compreender melhor. Morte física. Morreu, foi embora, foi levado. E a morte espiritual? A morte espiritual, meu querido, é você ainda estar em vida. Mas como que é isso? Morte espiritual em vida, sim. A Bíblia diz, olha só, que se pecares contra o Pai, terá perdão. Se pecares contra o Filho, ainda terá perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo de Deus, aí, infelizmente, não existe mais perdão. Nem aqui e nem no vindouro. É interessante, meus queridos, a gente falarmos sobre isso. Por que eu falei Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês sabem que nós somos imagem e semelhança dele, né? E vocês sabem, a maioria são estudados, sabem que como o homem se divide fisicamente, corpo, né? Cabeça, tronco e membros, são 3 partes. E o ser se divide também em 3. Se divide em corpo, espírito e alma. Quando um homem morre, o que é a primeira coisa que acontece? Se ele estiver em pé, claro, ele vai cair, né? Mas se ele estiver deitado e ele morreu, qual é a primeira coisa que acontece quando um homem morre? Lembrando que ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem corpo, ele tem alma e tem espírito. A primeira coisa que desaparece do homem, é o espírito de vida. Aquele sopro que Deus soprou nas narinas do homem e o tornou alma vivente. O corpo foi feito do barro. Deus pegou o barro e fez Adão. Depois, em seguida, depois de prontinho o corpo, da forma que ele queria, ele soprou em suas narinas, dando-lhe o espírito de vida, e ele se tornou alma vivente. Então, a primeira coisa, morre uma pessoa. A primeira coisa que sai dele é o espírito. E vale te dizer que a partir do momento que a pessoa morre, o seu livre-arbítrio acabou. Só que eu quero dizer para você que a alma não morre. A alma não morre. O espírito volta a Deus porque Deus que deu. Mas e a alma? Vale te lembrar que a alma, esta é imortal. Deus não criara o ser humano para que morresse assim estupidamente e deixasse de existir como animal, não. Foi por isso que Deus fez ele. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E Deus não vai pegar simplesmente a sua imagem e semelhança e simplesmente extinguir da terra, acabou, não. A sua alma vai responder pelo que você fez. Isso é a Bíblia que diz. Se você fez coisas boas, isso é uma escolha sua. Você tem um livre-arbítrio de fazer o bem, mas também fazer o mal. Você que escolhe.
Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Então, nós fazemos o que queremos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Independente do pecado que você cometer por aí, não peque contra o Espírito Santo. Porque todos os outros pecados que você cometer, você ainda pode ser perdoado por Deus. Às vezes você fala assim, mas fulano matou um homem, matou uma mulher, matou alguém. Ele tirou a vida daquela pessoa. Olha bem, se ele se arrepender, arrependimento é uma coisa preciosa. Ele é perdoado. Eu quero lembrar vocês dos ladrões, daqueles homens que estavam na cruz com Cristo, que era um de cada lado. Aqueles homens se mataram pessoas. Tanto roubavam como matavam. No entanto, um deles teve um arrependimento tremendo na hora da morte. E pediu que o Senhor lembrasse dele, no reino dele. E Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o que muda é o arrependimento. E as mudanças que você pode fazer. Então, meu querido, tudo que você fizer nessa terra, pense no que você faz. Mas não peque contra o Espírito Santo. Nunca na sua vida. Porque o dia que você pecar contra ele, você não tem mais perdão absolutamente em lugar nenhum. Nem aqui e nem em outro lugar. Isso é a Bíblia que nos diz. Ela nos dá contexto bíblico falando sobre isso. Não peque contra o Espírito Santo. Porque é Ele que é o nosso Consolador. Se você estiver chorando, se você estiver deprimido e você clamar a Deus, é o Espírito Santo que vem e te consola. Ele é o Consolador. Então não peque contra Ele. O próprio Jesus disse lá em São João, no capítulo 14, ele diz, vou para o Pai, preparar-vos lugar, mas enviarei o Consolador. Então o Consolador é o Espírito Santo. Então, a morte espiritual só acontece quando você peca contra o Espírito Santo. Mas ainda existe a terceira morte. Essa também é terrível. Porque se você morrer fisicamente, mas você for uma pessoa boa, claro que esse ser uma pessoa boa, quem vai julgar não sou eu, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus avós, seus antepassados, não. Quem vai julgar se for uma pessoa boa ou não é Deus. E isso é no julgamento final. Se você for essa pessoa boa, Ele vai julgar e você pode ser salvo. Se eu for uma pessoa boa, porque Deus conhece o que eu faço e o que eu não faço. Não vá pensar você que às vezes faz longe de pai, longe de mãe. Não, vamos aqui nesse lugar e aqui eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém está vendo. Me engano, porque Deus vê. Então não existe nada nessa terra que esteja encoberto aos olhos de Deus. Eu posso esconder da minha esposa, do meu irmão, da minha irmã, eu posso esconder de várias pessoas, mas de Deus eu não consigo esconder. E naquele dia do julgamento final, você vai ser julgado. A morte eterna, meus queridos, eu creio que é a pior de todas. Você sabe por quê? Porque você morreu fisicamente, ou não. Né? Porque se Jesus voltar hoje, por exemplo, e levar a sua igreja, acontecer o milênio, que são várias coisas que vão acontecer, e quando vier o julgamento final, você estiver vivinho, mas você for uma pessoa terrível, Ele vai te julgar. A partir daí, você vai ter a morte eterna. E a morte eterna
nada mais é do que o afastamento de todo ser humano que já existiu, como também de Deus. Aqui nessa terra, por mais ruim, por mais cruel que eu seja, ou que você seja, nós ainda temos Deus. Ainda temos a família, amigos que podem estar do lado da gente. Se nós mudarmos os nossos conceitos, a nossa forma de ser, Deus nos perdoa, nossa família nos perdoa. Então, enquanto está aqui nessa vida, tem perdão. Mas, infelizmente, quando for julgado por Deus, que vai ser a última vez que esse ser cruel que viveu aqui e que foi julgado e foi condenado, vai ver tanto a Deus como qualquer outro ser. Ele vai ser jogado no lago de fogo. É assim que a Bíblia diz, é a morte eterna. A Bíblia diz sobre isso. Eu gostaria muito de falar muito mais sobre isso. Eu gostaria que você aí, inscrito, fizesse pergunta, faça pergunta. Tem dúvida de alguma coisa, faça pergunta. A morte física, ela não é a pior de todas. É porque eu morri o corpo que eu já estou condenado? Não. Vai ter um julgamento final. E Deus vai nos julgar por todas as obras que cometemos aqui, por tudo que fizemos aqui. Ah, morreu. Morreu para nós aqui. Para Deus não. Para Deus só vai morrer quando Ele julgar no julgamento final. Aí acabou. Aí não tem mais nada. Ou você é do bem, ou infelizmente você é do mal. E o que acontece que aqueles que é do mal vai para o lago de fogo, vai ser jogado no lago de fogo. A Bíblia diz que o sol que hoje existe, tudo que existe vai ser jogado lá, exceto aqueles que fizeram a vontade do rei, a vontade do Senhor, e que ele separou para o bem, para conviver com ele, e vai ser uma maravilha. A Bíblia diz que aqui haverá novos céus e nova terra, que não é o assunto de hoje, nós podemos tratar em outra hora. Aqueles que são salvos, aqueles que são escolhidos por Deus, não é por mim, é por Deus. E naquele dia não adianta falar, que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não adianta. Vai passar como se fosse um vídeo. Então, um outro dia, em outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas é bom que você se atente sobre isso. Que a morte física não é a pior de tudo. Morreu, você chora, Beltrano chora, fulano chora, todo mundo vai chorar porque perdeu aquele ente querido. Vai sentir falta dele, mas a morte física não é a pior. Porque a morte física, ela só separa do corpo. Só separa das pessoas aqui. A pessoa é levada. Eu falei num vídeo, e inclusive eu tenho escritas também aí. Assiste os vídeos. Se tiver dúvida, pergunta, eu faço de novo um outro vídeo falando sobre por onde nós vamos, o que nós seremos. Nós podemos dialogar sobre isso. Faça pergunta no YouTube. Faça pergunta. E eu tenho um imenso prazer em dialogar, ter um contato pelo YouTube e a gente falar sobre isso. Então, meus queridos, a morte física não é separação com Deus. Ela separa dessa terra, separa do físico, de tudo que é físico aqui separa. Já não tem mais contato com coisa física. A morte espiritual é terrível, porque você pecou contra o Espírito Santo. Então, cuidado, se você não sabia disso, não peque contra o Espírito Santo, porque o pior de tudo é a pessoa não saber. Então, eu estou lhe passando esse vídeo para você saber, não peque contra o Espírito Santo de Deus, porque aí acabou para você. Você nem julgamento tem, porque você já, para Deus, não serve mais. E a última morte vai ser a morte eterna no julgamento final, que Deus julga tudo, todos, bonitos e feios, ricos e pobres, não importa. Porque às vezes a pessoa acha que é melhor do que a outra, ou é inferior à outra. Deus sabe de tudo. E naquele dia não tem essa, Ele é que vai julgar.
Tá? Então, só para vocês entenderem esses 3 tipos de morte: morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tiverem dúvida de alguma coisa, fala comigo, vamos dialogar. Fala pelo YouTube, eu tenho imenso prazer em responder, tá? Compartilhe para mais pessoas. Vou fazer outros vídeos relacionados a muitas coisas. E se você tiver curiosidade, por favor, vamos dialogar sobre isso. Temos um pouco de conhecimento, aquilo que temos de conhecimento bíblico, vamos passar para você, tá bom? Deus abençoe, um abraço a todos e fiquem com Deus.